pessoal, saudações tricolores. Flusão ontem se despediu em grande estilo do Maracanã em 2022. 3-0, mais uma vitória com 3 gols. Mandou no jogo desde que apitou, o juiz apitou o jogo, o Fluminense mandou no jogo. Pressão total. Se não vencesse ontem ia ser uma injustiça fabulosa. Goiás teve lances esporádicos de gol. Não teve nada demais. Mas antes de falar do jogo, vocês estão vendo que eu estou com a camisa verde. Não é do Palmeiras, não é uma homenagem ao Palmeiras, campeão brasileiro desse ano. É uma homenagem a um clube, um time, que foi fundado em 1916. Aí deixou de ser fundado e foi extinto em 1925, 26. Depois voltou a ser fundado, foi refundado. E eu hoje não sei se ele continua existindo, acho que não existe mais. Chama-se Irmãos Goulart Futebol Clube. Olha aqui. Irmãos Goulart Futebol Clube tem uma história muito legal. O Irmãos Goulart era um abatedouro em Olaria. E o pessoal que era funcionário do abatedouro fundou o time, Irmãos Goulart Futebol Clube. E o Irmãos Goulart Futebol Clube jogava num lugar que era meio pasto, né? Uma coisa meio esquisita. Também tinha, acho que no subúrbio carioca, em 1915, 16, 17, 20, era onde devia ser muitos espaços, né? As casas deviam ter quintal gigante, quase um sítio. Então eles jogavam numa parte do abatedouro, onde os bois ficavam antes de ser abatidos. E em 1925, o terreno foi passado ao Olaria, no Bariri. Foi passado ao Olaria, onde hoje está o Olaria Futebol, Olaria Atlético Clube. E aí os Irmãos Goulart acabaram. E depois voltaram, foram refundados em 1900 e... agora o nome eu não me lembro. E foram para o Departamento Autônomo, já falei algumas vezes sobre o Departamento Autônomo, era um campeonato muito forte, que pegou basicamente a Federação Metropolitana Suburbana, e outros times que foram jogar no Departamento Autônomo, a Confiança, que é do Tijuca Andaraí, acho que o Boa Vista, que é do Alto Boa Vista, também jogou lá. E foram jogando, tinha muitos clubes da Zona Sul, inclusive, que jogavam no Departamento Autônomo, DA, como falavam, DA, jogavam no DA. E como eu já falei algumas vezes, o DA tinha... final de todo jornal de segunda-feira tinha quase uma meia página dedicada ao Departamento Autônomo. E os jogos ficavam cheios. E não eram estádios não era jogado em São Januário, nem nas Laranjeiras, eram estádios menores, mas com um público de 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, nas decisões o negócio pegava fogo. E o Irmãos Goulart foi campeão do torneio início em 1954 e campeão do Departamento Autônomo em 1956. Verde e branco eram conhecidos como os fantasmas ou os periquitos de Olaria. Irmãos Goulart, tá aí. Até bati aqui na câmera. E, para quem gosta desse assunto de camisa extinta, de clubes extintos que tem as camisas, né? Essa camisa foi feita pelo Luiz Fernando Caldeira, cujo telefone está aqui, ó. É só falar com ele, dar o nome, número, endereço. O preço da camisa é R$60, desculpa, R$65, mais envio. Só comprar e envia para ele. Essa aqui tem escudo sublimado, que não é escudo bordado, porque quando é escudo bordado é mais caro. É só falar com o Caldeira. Caldeira é gente fina, vai mandar a camisa do Irmãos Goulart, ou, como eu mostrei do último, tem a camisa do Manufatora. Manufatora é o próximo clube que eu vou mostrar, que é de Niterói, que depois se tornou ADN, Associação Desportiva de Niterói, que jogou o Campeonato Carioca de 1978, 79, 80, acabou. Mas antes ele era do Manufatora, que o Manufatora era uma empresa que os funcionários, era muito comum isso, os funcionários fundaram para jogar a camisa, porque eu adoro aquela camisa vermelhinha e branca, bonitinha.
Falou, gente. Agora vamos falar de coisas também importantes. O Fluminense ontem fez uma partida tranquilona. Tranquilona, foi 3-0, mas até fazer o primeiro gol foi uma coisa... O Goiás se trancou todo, principalmente no segundo tempo. Depois que o rapaz foi expulso lá, foi o ponto esquerda, né, o jogador de ala. Tanto que ele não substituiu ninguém para mudar esquema. Não é, por exemplo, você perder um zagueiro. E se trancaram lá atrás, estava um ferrolho, ninguém conseguia entrar naquele troço ali. Até que o Matheus Martins achou o cano. Mas no primeiro tempo foi um primeiro tempo igual ao segundo. Aliás, nós tivemos mais chance no primeiro tempo que no segundo. O time inteiro bem, ninguém tinha ninguém mal. O Alexander, que eu acho que vai ser o substituto natural do André, jogando de lateral esquerdo. Pode testar o Marcos Pedro também. E subiu o Alexander, que joga melhor de... Não, em relação a Caio Paulista, em relação a Cristiano e Pineda, puta, ele é um craque. A gente tem um lateral, pelo menos agora a gente tem um lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo que a gente confia, canhoto. Então, isso aí traz uma certa paz para a torcida do Fluminense, para a gente. Mas temos que arranjar mais um. E provavelmente quando o André for embora ele vai jogar. Aliás, ontem eu estava pensando, se o jogo tivesse 3-0 mais cedo, né, eu teria feito uma substituição, colocaria o Cristiano, não me batam não, o Cristiano só para poder recuava o André e enfiava o Alexander no lugar do André, subia com o Alexander, só para vocês verem o moleque jogando na posição que ele joga mesmo, porque ele começou no lateral esquerdo, mas há muito tempo que ele não joga mais no lateral esquerdo, ele é volante, como o André. Então, jogo tranquilo, o Matheus Martins entrou, é interessante isso, pior do que o Iago. O Matheus Martins deu uma furada, chutou bola para fora, como o Iago pelo menos acertou uma dentro do gol, que foi um canhão. Mas ele fez uma assistência daquelas de longe, parecia o Ganso naquela assistência que ele fez pro... Assistência não, aquele lançamento que ele fez pro Cano contra o São Paulo, o Cano cabeçou no final do primeiro tempo e o cara espalmou, o goleiro pegou. Ontem o goleiro não pegou, uma cabeçada pro chão como tem que ser, é difícil pra caralho, é quase impossível para um goleiro pegar essa bola, a não ser que ela quique antes dele. E podem reparar que essa bola quica exatamente na linha dele, embaixo dele. Essa é uma bola indefensável. Se ela picasse um pouco mais na frente, ou não fosse picar atrás dele, aí dá tempo do goleiro dar um tapa na bola porque ela está no ar. Ou, se ela picar na frente, dá para fazer aquela defesa do Gordon Banks contra o Pelé, que ela pica e vem na mão dele. Quando pica embaixo do goleiro ali, adeus, já era. E o Cano é o Cano, né? Mais um. O camarada tem faro para fazer gol. E depois veio o gol do Alan. Aí você vê que a torcida do Fluminense adora falar umas bobagens. O Alan é um belo de um jogador. Só daqui do Fluminense livre. Eu tenho do Alan na cabeça uma coisa espetacular. Foi a final do campeonato de juniores. Agora não se fala mais juniores, né? Sub-20. No Maracanã. O Fla-Flu foi preliminar um jogo do Flamengo. Não sei se foi Flamengo e Vasco. Eu não sei que jogo foi esse. E o Flamengo abriu 2-0. Se não me falha, foi 2-0. O Alan virou o jogo sozinho. E o Alan jogou com o Fred e fazia gol pra caramba e fazia assistência. A torcida que fala bobagem sobre o Alan não deve ter visto. Então tinha 3 anos de idade, 4 anos de idade. Quando ia no colo do pai e da namorada, assim que ia. Mas a contratação do Alan foi boa. Ele não é um jogador bichado. E fez um gol típico de centroavante. Ele se antecipou ao back e deu um biquinho na bola. Foi para tirar o goleiro e fez. E dá para notar a alegria dele e como ele é considerado quando todo mundo foi abraçar ele. Inclusive o Cano. Foi o último a pular por cima de todo mundo. Eu vi isso agora de manhã nos melhores momentos. E o Michel Araújo. São duas coisas interessantes, né? A torcida do Fluminense, uma parte dela, adora falar do Natan, de quem eu não gosto. Torço para ele jogar bem. Mas eu não admito pagar 450 mil reais para um jogador que não entrega. Não dá o retorno. O Natan tem que ser contratado. O Alan tem que ser jogado fora. Ganha menos que o Natan. O Alan ganha menos que o Natan. Jogou uns 15 minutos, sei lá quantos minutos ele jogou. 15, 12, até agora. Deu um chute para gol, um gol. Mesma coisa o Michel Araújo. Michel Araújo, somar tudo que ele jogou no Fluminense, deve ter sido uns 5, 6 jogos. Não dá um tempo de jogo.
Mas ele tem 3 assistências e 2 gols. Veja os números do Natan. Depois fica quieto, né, pô? Natan, não dá pra contratar. Não dá pra contratar. Dá pra mandar ele embora. Ó, acabou o contrato, tchau, cara. Menos 450 mil na folha, que o Fluminense tem que pagar 450 limpo. Fora os encargos. Você pode multiplicar. Multiplica por 67. Então, para fazer uma conta só para a gente ter uma ideia, uma ordem de grandeza, 67,62 menos 2,38. Então, multiplica por 70. 70 vezes 450, tá? São mais 300 mil reais. Quer dizer, o Natan ganha 700 mil reais do Fluminense. O Fluminense tem que pagar 700 mil reais. Porra, não vale isso. Com 700 mil reais, você vai aqui na Argentina, busca uns 3 melhores do que ele. Mais potencial do que ele, e ganhando os 3 somado, metade do que ele ganha. Pô. Outra coisa, tinha que chamar o Felipe Melo, o Marrone. O Marrone, o Fernando Diniz vai insistir nele agora, quando começar a pré-temporada, que vai dar todo mundo igual. O Fernando Diniz vai insistir no Marrone. Mas chamar o Felipe Melo, chamar o Bigode, podia se chamava o Fábio também. Olha, vamos fazer uma rescisão aqui amigável. Tá aqui, pelo menos pago o FGTS desses caras para poder não ter ação na justiça. Que não está recolhido, todo mundo sabe disso. E ó, vai embora, porque se você mandar o Fábio, o Bigode e o Felipe Melo, mais o Natan, mandar passear, você está falando de mais de 2 milhões, está falando de mais de 3 milhões e 200, levando em consideração os encargos. Dá para contratar gente, né? Que a gente precisa contratar. O Marcelo Grobe está aí. Ó. Ah, ele é uns 8 anos mais novo que o Fábio, garra pra caramba, um goleiraço. Ou mantém o Marcos Felipe, arranja o goleiro, arranja mais um lateral direito se não subir com o Johnny para ser reserva, arranja 2 laterais esquerdos, porque precisa, porque o Alexander vai ser deslocado para o centro, porque ele é um volante ótimo. Arranja um meia de ligação, arranja um cara rápido pelo lado, porque o Matheus Martins vai embora, já está vendido. Tem que segurar o Arias. Tem que renovar com o Manuel. Porque o Nino, a chance do Nino ter saído foi aquela hora que ele ofereceram uma bagatela para ele, depois ele começou a se contundir muito. Então o Nino agora, se for vendido, vai ser vendido no meio do ano. Agora não vai. Então a gente pode contar com o Nino pelo menos para o Carioca, para a parte de Libertadores. Se o Fluminense estiver bem na Libertadores, aí é que ele não vai mesmo. Porque dinheiro vai estar entrando, dá para segurar para esse ano, no final do ano, só no final do ano que vem. Na abertura de Natal da Europa. É isso, o time jogou bem ontem, ninguém jogou mal. Samuel Xavier jogou bem pra caramba ontem, defesa tranquila. André tranquilo. O André só tem que ter uma coisa, ele tem que ter um pouco de calma, ele é muito nervoso. Ele podia ter levado um cartão amarelo, eu teria dado. Se eu fosse juiz, eu teria dado um cartão amarelo para ele ontem. O Ganso não vai jogar a final, que é uma pena, porque ele levou o 3º cartão amarelo. Não sei nem se ele forçou para já entrar de férias mais cedo. O Flamengo, por exemplo, já está de férias já há 2 semanas. Há 2 semanas não, 1 semana que o Flamengo está de férias. 1 semana. Quem jogou ontem e empatou com o Juventude foi o time reserva do Flamengo. Então o Flamengo já está de férias. Então o Fluminense, o Ganso já está de férias também. E eu faria, embora a gente precise vencer o Bragantino, se o Internacional perder, quer dizer, aí já tem uma condição que não é muito favorável para a gente, porque se eles empatarem, acabou. E eles vão pegar o time reserva do Palmeiras, que ontem recebeu a taça de volta olímpica. Já não deve ir metade do time, não deve ir nem o time titular. Então eu entraria com um time bem reserva. Faria os testes que a gente precisa fazer. Por exemplo, o Fluminense só o Corinthians que vai pegar uma pedreira, Botafogo, que correndo atrás, acho que é Botafogo, né? Não. O Corinthians pega o Atlético Mineiro correndo atrás de vaga da Libertadores. Então não vai ser um jogo fácil. Então eu, se fosse Fluminense, eu entraria com o time reserva para já dar férias a hoje, ó. Férias, tá todo mundo de férias, para poder voltar mais cedo. Porque se der férias hoje, dia 10 de dezembro tá voltando. Ó, vamos fazer treino aqui, só para pro Natal e pro Ano Novo. E para pro Natal, treina entre Natal e Ano Novo, volta e já vai treinando, porque ano que vem vai ser pedreiro. E o nosso amigo Mário Bittencourt, que infelizmente vai ser reeleito, isso é papo para agora, próximo assunto, pode começar a montar o time. Mas sem veterano, né, Mário? Isso é difícil, ele adora.
Mas é isso, acho que o próximo jogo eu podia testar o João Pedro no lugar do, no lugar do Ganso, ou de botar ele no banco para ele jogar. E renovar com o Arias, comprar a parte do Arias, porque o Arias está sendo assediado. E o Fluminense só tem 50% dele. É isso. Agora vamos falar das eleições. Todo mundo sabe que eu apoio o Marcelo Souto. Então, como eu venho falando e mostrando, a chapa do Marcelo Sérgio é a única chapa que tem um vice-presidente já mostrado. Quem é o vice-presidente? Sérgio. É a única chapa que vem mostrando gente que vai participar da administração como consultor, eventualmente, inclusive, como contratado. E hoje saiu mais um nome. Hoje não. Anteontem, o Marcelo Souto colocou mais um nome. Vamos dar uma olhada em quem é? Vamos lá. Viram? Pois é, mais um. Pessoa com currículo, que estão se dispondo a fazer consultoria 0800 Fluminense, ou, se forem contratados, serão contratados. Mas isso não é problema do Fluminense, porque o que tem de back-office no Fluminense, dá para você contratar todo o staff da FIFA, porque é uma cachoeira de dinheiro que sai ali, que muito, se bobear, muito maior que o futebol. E eles trabalham para o futebol. Só para o futebol. Só trabalham para o futebol. Não trabalham para nenhuma outra coisa. Nem para o churrasqueiro, nem para o piscineiro, nem para o social, nem para o esporte olímpico. O back-office, que é dividido no clube inteiro, inclusive para o piscineiro, social, sauneiro e esporte olímpico, só trabalha para o futebol. E é uma fortuna. Tem gente que ganha 180 mil reais. 100 mil reais. E não é uma pessoa, são várias. Então, a gente pode é uma chapa que vai conseguir os 200 nomes. Não está havendo interesse, porque não há interesse de ninguém abrir mão. O Marcelo, inclusive, abre mão. Mas o Ademar não abre mão de ser presidente de chapa, presidente o primeiro da chapa. O direito que ele tem. Eu acho que isso aí ninguém pode falar nada. O Rolim é o menos conhecido dentro do clube, do Fluminense Futebol Clube. Da política do Fluminense. Mas o Rolim hoje, ele vive de um único assunto. Da SAF, que o Marcelo Souto também vai fazer SAF, que o Ademar Arraes também vai fazer SAF, quer dizer, nada de não. E vive principalmente do apadrinhamento do Pedro Antônio. A torcida aqui, metade não vota, mas escreve. Porque é o Rolim e o Pedro Antônio. Só falta rolar o Pedro Antônio e o Rolim. Agora o Pedro Antônio apadrinhou mesmo essa semana que passou. Agora o Pedro Antônio apareceu e apadrinhou o Rolim. Mas o Rolim vive disso. Ele não apresentou nenhum nome, nada. Ele é o único que ele fala é que vai ter um esporte, um clube transformado em SAF. Mas o que mais? O clube não é só SAF, o clube é a parte associativa. O que vai você fazer com o Xerém? Vai tudo virar SAF? Não, tudo bem, mas como é que vai ser essa SAF? Quais são as perspectivas que você pensa para a SAF? Existem várias maneiras de SAF, mas ele só fala isso. E é o que tem menos assinatura. E não apresentou, né? O Arraes também não apresentou os candidatos dele. Os candidatos não, as pessoas que trabalham com ele. O Marcelo Souto, que é o cara que menos tem dinheiro. Inclusive o Márcio, do Fluconomics, fez uma cobra, né? Dos candidatos. Quanto se gasta? Eu acho razoável que ele cobre. Mas nenhum candidato tem obrigação de passar, porque não existe fundo eleitoral no Fluminense. Se não existe fundo eleitoral no Fluminense, ninguém é obrigado a mostrar quanto gasta. Porque se tivesse um fundo eleitoral, você saberia, está gastando uma fortuna. O Mário Bittencourt, por exemplo, a campanha do Mário tem jingle, parece até uma campanha para deputado, para senador, para presidente, para prefeito. Tem jingle, tem santinho sendo distribuído, é uma fortuna. É uma campanha muito cara do Mário, apoiado por muitas torcidas organizadas. Aquelas mais famosas apoiam o Mário. A truco de quê? Não sei. A do Arraes gasta, infinitamente menos. A do Rolim, ela tem uma apresentação muito bonita, porque tem algumas coisas animadas. Animadas que eu falo, algumas animações, quando aparece, que é bonito. A do Marcelo Souto tem as apresentações das pessoas que trabalham com ele e camisas. E camisas. Não tem mais nada.
Não tem 50 camisas. Eu sei porque eu faço parte do grupo. Não tem 50 camisas. Para não ser mentiroso, acho que agora deve ter umas 60 camisas. Pessoas que têm 60 camisas. Esse é o quanto é que custa uma camisa dessa? Se for que nem essa aqui, tá? Em carequinha, com uma cor só com silk, não vai custar nada. Custa 30 reais. Se pedir 100 camisas, custa 30 reais. É isso. Aí você pega, pô, eu vejo. Eu não vou ao churrasco no Fluminense, não vou porque eu tô em Guapimirim. Então fica ruim ir até lá, voltar. Não dá. Mas eu quero ver onde é que eles estão fazendo o encontro. Dentro do Fluminense, com tudo dividido. É só entrar no grupo que você vê. Ó, vai ter churrasco, vai custar tanto. Ó, vai ter a camisa, vai custar tanto. Pô, não tem nada de anormal, nada de... Mas de uma maneira, nenhum candidato tem obrigação. O Mário deveria ter, porque ele pagou o salão para lançar a candidatura dele. A candidatura dele tem muita camisa. A candidatura dele tem muito santinho. Tem vídeo, tem tudo. Tem jingle. E ainda tem a apresentação do jingle. Ele bota no Twitter. Já viram o jingle da campanha? Mas eu por enquanto, eu acho. Eu estou na campanha, brigando pela campanha do Sérgio. Meu filho está na campanha do Sérgio. Do Marcelo e do Sérgio. Mas a tendência natural é o Mário se reeleger. Só que dessa vez se reeleger com votos para o sócio futebol. E é uma coisa importante, precisa mostrar quantos podem votar no sócio futebol. Já era tempo. Já estamos no dia 10. Se bobear, ele vai mostrar quem pode votar na véspera. Porque aí ninguém vai votar, ninguém leu. É um absurdo isso. O Mário não joga leve, não, joga muito pesado. E ele vai fazer uma SAF no final do mandato dele quando tiver tudo explodindo e a dívida em mais de 1,5 bilhão. Vou até gravar isso. Quando a dívida estiver em mais de 1,5 bilhão. Aí vai fazer uma SAF correndo para tapar os buracos. É isso aí, gente. Boa quinta, boa sexta, bom sábado, bom final de semana. E vamos torcer para o Fluminense no domingo. Fechar com chave de ouro o Campeonato Brasileiro. Já tem 20 vitórias, quer dizer, o Fluminense já tem mais de 50% dos jogos vencidos, o que é bom. E se não me engano, quando ele foi campeão em 2012, ele teve 22 vitórias. Quer dizer, ele está com um número de vitórias compatível com... O Palmeiras é o que tem, depois do Palmeiras somos nós. O Palmeiras tem 23 vitórias, nós temos 20. Que é uma coisa sensacional. É isso aí, gente. Saudações tricolores e até o próximo vídeo, que será na segunda-feira. Depois só vídeos sobre a eleição. Eu vou mostrar depois umas novas viagens por dentro do estádio que eu recebi, onde está fazendo só umas experiências de navegar por dentro do estádio em todos os setores. Tá legal? Saudações tricolores, ó. Irmãos Goulart Futebol Clube.